Como saber se a sua mulher é a mulher certa para casar? Nesse vídeo talvez eu possa te ajudar. Meu nome é Rafael, meu intuito aqui é fazer você ter uma visão diferente do mundo. Se inscreva nesse canal, cara, para que ele cresça cada vez mais. 50% do meu público não é inscrito. Se você faz parte desse 50%, cara, me ajuda, não custa nada, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. Dito isso, bora pro vídeo. Cara, eu não quero aqui te fazer tomar uma atitude, mas eu quero que você tenha uma reflexão. Use a história que eu vou te contar aqui como uma base, uma referência, uma analogia para que você reflita se vale a pena ou não casar com a pessoa que você gosta. E eu espero que você assista até o final. Na verdade, eu quero que você assista até o final para você entender tudo, beleza? E aí você faz uma análise, pontua algumas coisas e no final de tudo, se você tiver que tomar atitude, tome uma atitude. Se tiver que ficar com a pessoa, fica e casa. Se não, não perca mais seu tempo, nem faça com que a pessoa perca o tempo dela. Beleza? Então, vamos começar aqui, chega de enrolação. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A história que eu vou contar aqui é uma história da minha vida, tá? Então, é totalmente atrelado a mim, a minha experiência, a minha perspectiva. Eu conheci a minha esposa, a Isa, há mais ou menos 10 anos, 11 anos atrás. A gente se conheceu num curso de inglês e, cara, quando eu vi aquela mina, eu fiquei doido, cara. Ela, na época, ela tava com cabelo loiro, cabelo liso, bonitinha, toda fortinha, né? Corpinho pá e tal. E, pô, eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu, mano, isso aqui... Enfim. E ela era um nojo, um nojo. Pensa numa pessoa, cara, que é um nojo. Você falava com a pessoa... Sabe? Cara, nossa, me dá uma raiva, mano. Me dá uma raiva. Falava, oi, tudo bem e tal? Oi. Porra, maluco, mano. Só de lembrar me dava raiva. Foi a pessoa assim mais difícil que eu já desenrolei na vida, né? E eu ficava ali, tentando, e nada. Mas, pô, eu também, né? Tenho meu charme, tenho meu borogodó. E no final de tudo a gente conseguiu, eu consegui, né? Entre aspas, né? Arrancar um sorriso dela, depois a gente foi conversando e pá, e acabou que a gente começou a ficar, né? E desde muito cedo, assim, bem desde o início, assim, a gente foi muito intenso, assim, cara. A gente se gostou mesmo, a gente começou a ficar e as coisas foram acontecendo, né? E aí eu lembro que a gente, logo em seguida, assim, a gente foi morar junto, assim, né? A gente foi morar rápido, assim, junto. E a gente, né? E foi lá, foi namorando, mas já tava morando junto, né? E aí algumas dificuldades vieram à tona. Porque na época ela era tipo atendente, né? Balconista, sei lá, de lanchonete. E ela trabalhava o dia todo, cara. E, porra, o patrão filha da puta também, sabe? Ficava o dia todo em pé, servindo os outros e tal. Trabalhava no aeroporto. Eu, nessa época, eu tava como pizzaiolo. Trabalhava no Pão de Açúcar, no Pão de Açúcar mesmo, no bondinho, tá? Não é no mercado, não, é no bondinho. Tinha uma pizzaria lá em cima, no segundo morro. E, inclusive, eu trabalhava, a visão que eu tinha da pizzaria ali, né, onde eu trabalhava, tinha um janelão assim de frente, dava de frente pro aeroporto que ela trabalhava. E eu, pô, ficava o dia todo fazendo pizza indo pro aeroporto, ele lembrava dela, e quando no horário de intervalo eu ligava pra ela, enfim, a gente tava se gostando ali, né. E, cara, logo em seguida, eu larguei aquilo, fui fazer educação física, fui estagiar na academia, enfim. E ela sempre tava ali do meu lado, sempre me incentivou. Nessa época eu era um moleque assim maturo, cara. Eu tinha ali 19, 20 anos, 21 anos, por ali, nessa faixa aí. E eu era um moleque maturo, queria saber de tudo que eu queria fazer, eu fazia, não pensava no dia de amanhã. Ela sempre foi mais controladinha, mas assim, ela sempre me apoiava. Ela nunca chegou e, sabe, Rafael, não faz. Pelo contrário. Ela só falava alguma coisa quando realmente eu ia fazer algo que fosse prejudicial pra mim ou pra nós dois, né? E ela sempre estava ali do meu lado. Eu lembro que o primeiro negócio que eu tive foi uma barraquinha de frango. E ela... Nossa, cara, quanto aquela garota se fudeu comigo, maluco. Puta que pariu, mano. A gente trabalhava perto, na frente, na rua principal de uma comunidade. Eu saía de casa, ia lá, empurrava um carrinho de mercado com bujão de gás, com frango, com um monte de coisa assim temperada e tal. E ela guardava a frangueira na casa dela, olha isso. Eu pegava, na verdade, dos meus pais, na casa dos meus pais, que tinha um carrinho, né, o bujão de gás e tal, e eu temperava o frango lá. Porque a casa dela era menor.
E eu pegava do meu pai, deixava guardado lá, então saía de casa, né, onde morava junto, ia lá no meu pai, voltava. Isso quando eu não tava dormindo no meu pai, né, pra poder adiantar o processo. Aí ela pegava a frangueira e tal, e pô, tirava, aí ela tinha que vir com mesa carregando peso comigo. Quando não era isso, eu botava ela dentro do carrinho e ia empurrando ela até a rua ali, né, o local que a gente ficava. E, cara, era isso todo final de semana, cara. A garota, porra, se fudeu comigo, cara, me ajudava a fazer, temperar os frangos, me ajudava a fazer as farofas lá do frango. Aí quando eu não tava lá, ela ficava lá pra mim. Então, assim, ela me ajudava, né? Tanto a preparar as coisas, quanto vender, né? Quanto atender. Depois, na hora de guardar tudo, ela porra, de novo, me ajudava a carregar os pesos do caralho pra casa. E aí tinha que lavar tudo, ela ficava lá comigo. Isso dava o quê? 2h30, 3 horas. Quando era 3 horas, ela ia pro aeroporto. Ela trabalhava até 11, meia-noite. Então, assim, é uma garota que, cara, não tem o que falar nesse sentido, sabe? Ela sempre foi uma pessoa trabalhadora, sempre foi uma pessoa guerreira, assim, sempre buscou o melhor, tanto pra ela quanto pra mim. Ela sempre foi uma pessoa, assim, um braço, né? Um braço direito. E... ela tem que parar de fazer esses vídeos, velho. Porra, meu Deus. Enfim. E aí, cara, a vida foi levando a gente nesse sentido. Depois eu consegui um trabalhozinho na academia. Na época, eu tava fazendo educação física, eu era estagiário. E aí depois eu parei de fazer estágio de educação física porque pra mim não fazia mais sentido. Mas eu ganhei uma promoção, vamos dizer assim. Eu era muito elogiado lá na academia. E aí o dono, chegou no ouvido do dono e ele falou assim, cara, eu sei que você não tá mais fazendo educação física, mas vem pra mim, vem trabalhar comigo de administração, com administração. Você vai trabalhar comigo no escritório da academia, embora não tenha mais educação física, mas depois se você quiser fazer uma administração, alguma coisa assim nesse sentido. Eu falei, beleza, fui. E aí lá, eu fui trabalhando e tal, e final de semana a gente fazia o nosso frango e ela na lanchonete. E aí eu consegui fazer eu tinha um amigo meu que a mãe dele trabalhava numa empresa assim, multinacional, não multinacional, a nível Brasil no caso, né? E aí ela falou, pô, tô precisando de tal gente e tal, tua esposa é maneira, legal e tal, você quer colocar o currículo dela lá? Fala com ela e tal. Eu falei, beleza, vamos lá. E aí nesse caso, eu até falei com ela, ela foi, mandou o currículo, e aí saiu, conseguiu a vaga, saiu da lanchonete e foi trabalhar como call center, né, nessa empresa. E ali começou uma outra trajetória da nossa vida. Ela trabalhava já o dia todo, só que nessa época ela estava meio que de home office, né? E aí já tinha mais ou menos um ano mais ou menos. Eu falei, pô, vou sair da academia, vou fazer... Eu fico lembrando, se eu tô falando, mas eu tô lembrando da época. Eu vou fazer nossa pizzaria, eu sempre tive vontade de fazer ter pizzaria, né? Eu já tenho conhecimento da área. Lá, tá bom, vamos embora. E aí o que eu fiz? Começo daquela doença mundial, né? A não sei que ela 19, não posso falar aqui, né? Enfim, saí da academia, fui fazer nossa pizzaria, fui na casa dos meus pais, que era uma casa maior. E aí ela continuou de home office nessa empresa. E aí como é que era o dia a dia? Eu ficava o dia todo comprando as coisas, fazendo negociação, fazia panfleto, não sei o que lá e pá. Quando dava 4 horas mais ou menos, já pegava na pizzaria. Ela saía do home office e ia me ajudar na pizza. Então ela fazia pizza, fazia atendimento. Quando tinha que fazer mercado, essas coisas, já saía às vezes no horário de trabalho dela, assim, do intervalo, né? Ia comigo, ia pros atacadão da vida, pegava peso. Então tava sempre comigo. Sempre foi minha fortaleza, vamos dizer assim, né? Ela sempre me abraçou minha causa. E esse foi um período na minha vida que eu já falei até inclusive em outros vídeos, que foi um período mais difícil. Porque eu tava indo meio que com a amizade errada, tava meio que no início ali de depressão. E a gente já tava mais ou menos 7 anos juntos. Cara, ali foi um episódio assim da minha vida que foi foda. Eu que quis, tá? Eu quis me separar dela, ela nunca quis isso. A nossa vida tava inviável, a gente trabalhava junto, morava junto, fazia tudo junto. Aí teve esse problema dessa doença, enfim. Não tivemos, mas eu tô dizendo o mundo todo. Então a gente ficou muito furnado em casa e foi tudo piorando, né? E aí, por minha vontade, eu fiz essa burrada de terminar com ela. E aí, no caso, a gente foi morar só, né? Voltei pros meus pais e ela foi morar sozinha. E fiquei 1 ano, assim, separado dela. Foi uma fase, assim, horrível da minha vida, que aí que caiu tudo, né? Terminei com ela, aí a pizzaria, a gente ficou ali com a pizzaria ainda sendo sócios, mas já não tinha mais nada juntos, né? Durou mais alguns meses e fechamos. E aí decretei esse meu fim, aí ali foi só ladeira abaixo. A vida dela também estava ruim, né? Eu percebia que ela estava muito triste com toda a situação,
mas ela nunca desistiu de mim, nunca se mostrou nunca se mostrou alegre com toda essa situação, né? E eu ali fui curtir minha vida, fui tocar minha vida, fui fazer presepada com a vida, né? Fui conhecendo um monte de gente, conhecendo um monte de mulher, ficando, e ela vendo tudo isso. E eu deixando muito claro pra ela, a gente não tem mais nada e tal, não sei o quê. Às vezes ela ia lá em casa, às vezes eu tava passando mal e ela levava um remédio. Às vezes ela tava passando pela rua, trazia um açaí pra mim, eu nem pedia. Eu falei, pô, mas como é que você vem aqui, cara? Assim, na minha casa, às vezes eu podia estar com alguém. Ela, não, mas não sei o que, eu lembrei de você. E ela sempre foi, assim, muito ligada a mim, né? Sempre se importou muito comigo. E sempre cuidando de mim e tal. E foi nesse momento que, eu até falei em outros vídeos, que eu voltei, que eu fui para a igreja, reconheci Jesus, o meu único suficiente Salvador. Ela estava comigo nesse processo. Depois ela aceitou também. E aí depois a gente voltou, né, nossa relação. E, cara, por que eu tô te contando toda essa história? Porque, assim, eu quero que você entenda o seguinte. 7 anos juntos, né? Ela aguentou muita coisa minha na pior fase da minha vida, que eu tava sendo escroto, que eu era babaca, que eu às vezes, sabe, tratava ela mal. Ela continua ali comigo, sempre fez questão de estar comigo. Quando a gente tava solteiro, quando a gente se separou, né? Ela mesmo vendo eu, sabe, tocando terror assim na vida, ela tava lá, me ajudava. Eu tava passando mal, ela ia lá, cuidava de mim, eu não pedia. E até se eu pedisse, ela também ia. Sempre fez questão, né, de estar ali presente na minha vida. Meus pais adoram essa garota como se fosse a própria filha deles, sabe? Essa menina, sabe, ela passou por muita coisa do meu lado, até injustas, tá? Até injustas. Mas ela nunca deixou o sentimento dela por mim morrer. Ela nunca deixou de me tratar diferente. Ela sempre se colocava para baixo em detrimento de mim, em detrimento de me fazer bem. E o quão tóxico eu era, sabe? Hoje eu percebo isso. E depois desse um ano que a gente ficou separado, ela ainda voltou. Ela voltou meio desconfiada, sabe? Pô, você quer isso mesmo? Você não tá emocionado? Não sei o que. Eu falei, não, eu realmente, de fato, eu quero algo sério. E engraçado que eu tava na igreja e eu falei assim, Senhor, se for da sua vontade, né? Se for da sua vontade para a minha vida e para a vida dela, me mostre que é isso que o Senhor quer e faça a gente voltar. Então, se for da sua vontade, eu vou passar numa rua e vou comprar uma aliança. Eu vou passar na loja e tal. Vou passar na frente da loja e vou comprar uma aliança. E aí, cara, passou assim uns 2, 3 dias. Eu era motoboy nessa época, a gente tinha fechado a pizzaria. Teve uma entrega pro centro do Rio. E eu justamente na rua, que tinha uma joalheria, vamos dizer assim, né? E eu falei, caraca, não é possível, mano, na rua da joalheria. Aí eu falei, Senhor, não é possível, é o Senhor mesmo? Será que é isso que o Senhor quer? Eu falei, não deve ser coisa da minha cabeça. Senhor, se for da sua vontade, me faça novamente voltar aqui outro dia e aí eu vou comprar aliança e eu vou entender que é isso que o Senhor quer pra minha vida, pra nossas vidas. Beleza. Passou 2 dias, novamente uma entrega nessa joalheria. Aí eu falei assim, não é possível, meu Deus, Senhor. Falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, eu vou ser bem atendido e tal, e as meninas lá vão me atender bem e tal, e eu vou comprar. Porque eu tava todo de motoboy, assim, todo vestido assim, mal vestido, né? Não que motoboy seja mal vestido, mas naquele dia eu tava bem mal vestido, roupa suja e tal. Aí eu fui lá, entrei, as meninas todas solícitas, todas prestativas. Oi, tudo bem, não sei o quê. Cara, não queria saber. Eu tava com um bag, eu falei, não tem problema, deixa aqui no cantinho, ninguém vai mexer. Vem ver, o que você quer, o que você procura. Eu falei, não, eu queria ver uma aliança e tal, não sei o que. Ela, mas pra quê? Eu falei, não, de compromisso e tal. Poxa, vem cá e tal. Cara, não era nem papo de vendedor não, tá? Não era nem papo de vendedor. Acho que dava pra ver no semblante delas o atendimento, o bom atendimento, né? A prestação a prestatividade, né? E me atender bem. Fui lá e tal, o dono super gente boa, cara, um careca, assim, até bem vestido, bonito, né? E, enfim, e aí ele, não, meu jovem, que não sei o que, assim e tal, tá com dúvida, não sei o que, a gente parcela, não sei o que. Pô, beleza, no final de tudo comprei a aliança. Aí eu fiquei com a aliança guardada uma semana. Eu falei, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu não agi por impulso? Eu falei, Senhor, se for da sua vontade, ela vai aceitar, né? Vai dar tudo certo. Aí passou uma semana guardado com a aliança guardada, né? Eu cheguei nela, ela foi lá em casa, eu falei, queria conversar contigo e tal. E eu queria voltar com você, eu queria saber o que você acha, eu me arrependi, eu quero voltar. Ela, não, mas você tem que entender que, poxa,
eu não sei se é isso, não sei o que, eu não sei se você só tá, né, afim agora e tal, não sei, né, se você quer algo sério. Eu falei, não, por eu querer algo sério, eu comprei essa aliança pra demonstrar isso pra você, porque a gente ficou 7 anos juntos sem ter uma aliança. E aí ela viu, né, viu como algo fidedigno, né, da minha parte e aceitou voltar comigo. E aí, cara, ficamos 4 meses namorando, vamos dizer assim, a gente voltou a morar junto e depois disso a gente realmente ficou junto assim direto, né? Aí até teve uma questão que eu pensei em me mudar, sair da comunidade. Ela, não, mas pô, de repente depois você termina comigo, não sei o que. Eu falei, lógico que não, cara, eu quero algo sério, vamos ver. Só vou se você orar. Se a gente orar, pedir pra Deus, Deus mostrar. Eu falei, beleza. Foi, aconteceu e tal, e hoje a gente saiu da comunidade, né? A gente hoje não mora mais na comunidade, a gente tá junto aí vai fazer 2, 3 anos. O que eu quero dizer com tudo isso? Cara, ela teve mais diversas oportunidades de me dar um pé na bunda, sabe, de ter me esculachado e, cara, ela sempre foi a mesma pessoa, ela sempre me tratou bem, ela sempre foi uma pessoa que foi solícita, que sempre foi o pilar da minha vida. Tudo que eu quis fazer, ela me apoiou. Toda vez que eu tombei na vida, ela estava lá para me levantar. Eu fiquei 1 ano, né, sem trabalho. Ela falou, cara, não esquenta a cabeça com nada, fica despreocupado. Quando você quiser voltar a trabalhar, se você quiser, você volta. Nunca me pressionou, sabe? Sempre me incentivou. Cara, e isso sempre me trouxe uma pressão positiva, porque eu sempre quis fazer algo bom, né, pra retribuir isso pra ela. Principalmente depois de ter voltado pra igreja, de ter reconhecido que eu fui um bosta 7 anos ao lado dela e que agora, aos 3 anos, pô, a gente vive outra coisa, cara. Quando a gente voltou, em 1 ano, mais ou menos, a gente construiu, cara, muito mais coisas do que os 7 anos anteriores que a gente estava junto. Só porque a gente colocou Cristo no nosso caminho, só porque a gente decidiu servir a Deus, só porque a gente colocou a nossa casa servindo ao Senhor. E isso mudou muito, me mudou como pessoa, como marido, mudou também a parte dela como pessoa, porque ela sempre foi uma pessoa boa, mas ela melhorou muito mais, sabe? E, cara, ela sempre esteve ali do meu lado, sempre me apoiou em tudo. Mesmo que ela tivesse sofrido muita coisa injusta, ela sempre ficou calada, assim, nunca deixou aquilo abalar o sentimento dela por mim, por mais que eu merecesse mesmo. E, cara, eu falo assim, gente, eu conheci diversas pessoas, me envolvi com muita gente, muita mulher. Cara, eu não aceito menos do que ela aceitou, desculpa. Eu não aceito menos do que ela foi pra mim. Cara, eu tô passando mal, ela cuida de mim, sabe? Ela se importa comigo. Pô, ela faz questão de se eu tô bem vestido. Pô, teve épocas na minha vida que eu era um quebrado, eu não tinha dinheiro eu andava com um tênis furado. Ela foi lá e comprou pra mim um tênis. Teve época que eu tava tão lascado que até cueca ela comprou. Momentos que teve uma época que a gente morou na casa dos meus pais. Meu pai nem tinha muita condição assim de bancar as coisas. E ela foi lá e do dinheiro dela, que ganhava muito pouco, mas muito pouco, ela foi lá e bancou a alimentação. Então, assim, ela sempre foi uma pessoa que foi uma coisa assim, um divisor de águas, sabe? E, cara, sabe, o que eu teria no mundo? Quem poderia ser tão boa quanto ela pra minha vida? Olha o quão merda eu fui. Olha o quão idiota, o quão babaca eu fui pra ela. Eu jamais, em hipótese alguma, mereceria o que ela sentia por mim, o que ela sente por mim. E ainda assim ela me ama. Ainda assim ela fez questão de lutar por mim. Ela fez questão de estar do meu lado nessa transformação. Todos os episódios de bosta que eu vivi na vida, ela estava do meu lado, a única que estava do meu lado. E em todos os episódios que foram bons, que foram assim os melhores dias da minha vida, ela também estava do meu lado. Como é que eu pude ser tão cego a ponto de não perceber isso antes? Hoje eu entendo que esse 1 ano de separação foi primordial para o meu crescimento, para o crescimento dela. Foi primordial para que hoje estivéssemos juntos e que hoje pudéssemos construir coisas melhores do que antes. Então isso foi primordial. E, cara, tudo, absolutamente tudo, ela passou do meu lado.
Nunca fui um homem de muitos amigos. Ela nunca foi uma mulher de muitas amigas. Mas o que nós temos um com o outro é isso. É a amizade, é companheirismo, é fidelidade. Ela costuma até dizer assim, cara, a gente só tem um ao outro, cara. A gente não tem mais ninguém. Eu tenho minha mãe, você tem meu pai, mas, cara, você entendeu, né? Eu falei, realmente, somos só nós dois, sabe? Tem perrengues que só a gente passa. Tem coisas que só a gente passa e ninguém sabe. E eu fico pensando assim, cara, o quão sortudo eu sou por Deus ter me dado um anjo na minha vida, por ter me dado a oportunidade de reconstruir a minha família. Quando a gente casa, a nossa esposa passa a nossa família, né? Deus foi muito presente nesse sentido, porque Ele me deu a oportunidade de tê-la novamente na minha vida, de ter uma pessoa maravilhosa na minha vida, de ter reestruturado, de ter transformado toda a minha vida, muito por causa dela. Tudo que eu fiz na minha vida, por mais que antes eu não percebesse e hoje eu tenho esse entendimento, tudo foi por causa dela. Deus sempre a utilizou na minha vida para mudar a minha vida, para eu parar de fazer certas coisas, para eu parar de errar, para eu acertar, para eu estar no caminho. Tudo na minha vida foi por causa dela. Tudo que eu construí. E todas as vezes que eu não ouvi o conselho dela, que eu não escutei ela, eu me lasquei. Todas. Hoje em dia eu paro e penso se eu vou perguntar alguma coisa pra ela ou não, porque se ela falar alguma coisa e eu não fizer, eu me quebro. E às vezes é melhor eu ouvir mesmo, E ela acertou todas, cara. Então assim, eu não me vejo hoje com outra pessoa, não tem porquê ter outra pessoa. E a gente até brinca assim, Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa, cara, acho que eu preferia ficar só, sabe? Jamais eu vou conhecer uma pessoa que esteja aos pés dela e que signifique algo pra mim, que tenha feito tanto por mim, sem ter pedido nada em troca. A única coisa que ela queria era amor, sabe? Era fidelidade, era companheirismo. E, cara, eu quero que você utilize essa história para que você raciocine. Será que a pessoa que você está hoje sempre esteve do seu lado, sempre te apoiou, sempre foi um pilar na sua vida? Você pode contar com ela de olhos fechados? É uma pessoa que, se você cair, ela vai estar lá para te levantar, custe o que custar. Se for, cara, não perca tempo. Não perca tempo. Fique com a pessoa, esteja com a pessoa, leve a pessoa a sério. Agora, se não for, não perca seu tempo, nem faça a pessoa perder o tempo dela. Se afaste, amigavelmente, né, tranquilo, conversa, sente e converse. Seja honesto, seja transparente, mas não perca seu tempo. Porque o tempo que a gente perde com pessoas erradas, com pessoas que não vão dar fruto algum, é o tempo que a gente poderia estar com a pessoa certa. E quanto mais eu estou com ela, mais eu quero estar. Eu sempre peço a Deus para que proteja ela quando eu não estiver perto dela, porque, cara, eu não sei o que seria da minha vida sem ela, sabe? E... enfim, eu não vou ficar me emocionando muito aqui, não. Mas ela sabe, não sei se ela vai assistir esse vídeo. Te amo, tá, bichinha? Enfim, cara, então eu espero que mais uma vez eu possa ter trazido uma visão diferente do mundo pra você. Utilize isso como analogia pra sua vida, pra você usar como referência, se você deve ou não continuar com a pessoa, se você acha que essa pessoa que você tá é certa ou não. Use como referência, levante essas questões, esse ponto, mas faça de forma sensata, tá? Não ache que você indo pro mundo buscar um monte de coisa, cara, não vai valer a pena. Cada momento que você tá com a pessoa certa, cara, é uma eternidade. E isso é bom, porque o tempo, a vida passa correndo. Então o que eu quero justamente hoje é isso, é estar cada vez mais com ela, fazer coisas, né? Prosperar na vida, para que ela também tenha essa retribuição, para que ela se sinta também retribuída, né? Pô, Rafael prosperou por nós, né? Porque tudo que eu consigo é nosso, e tudo que ela consegue é nosso. Então é isso que eu penso na minha vida hoje, sabe? Construir uma família, tê-la na minha vida e, sabe, e o que eu quero é isso. É que ela vença e eu esteja lá aplaudindo, porque eu sei que se eu vencer, quando eu vencer, ela também vai estar lá aplaudindo. E que possamos reconhecer sempre, sempre, sempre a glória de Deus, a honra de Deus nas nossas vidas. Porque se não fosse Ele, nada disso teria acontecido. Espero que mais uma vez, de novo, eu possa ter contribuído para você.
se inscreva nesse canal se você não é inscrito, vai me ajudar bastante. E se você já é inscrito, curta o vídeo e compartilhe. Agradeço demais o seu tempo aqui, disponibilizado para me ouvir e quem sabe para ter te ajudado, tá bom? Hoje foi isso, nos vemos no futuro.